Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a fase da costura do nosso vestido, né? Tô muito ansiosa para essa etapa porque eu nunca fiz isso para ensinar assim num vídeo dessa maneira, usando a máquina, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Então eu já tô aqui com todas as minhas partes cortadas e separadas, igual eu deixei ontem, né? Todas as partes, ó. E para começar, a gente precisa entender o seguinte: apesar do nome acabamentos remeter ao final, né? A gente sempre tem que começar pensando nos acabamentos antes de terminar a peça, digamos assim. Porque senão depois, dependendo da costura, fica muito difícil da gente fazer com a peça já pronta ou com a peça já fechada. Então a ordem aqui vai ser a seguinte: eu vou fechar todas as pences em primeiro lugar, tanto da blusa quanto da saia. Eu vou fechar todas as pences, já vou passar, deixar passadinho, e aí eu venho mostrar pra vocês agora o próximo passo, tá? Então eu vou pegar aqui as minhas duas partes da saia e as partes da blusa também, tanto frente quanto costas. Deixa eu tirar o revel. E aí eu não sei se vocês lembram, mas eu expliquei pra vocês na hora do corte que a gente tem que marcar a pence, ó. Eu fiz esses piquezinhos aqui pra marcar as pences. E fiz isso também nas saias e fiz isso nas costas também. Por quê? Porque a gente fez essa modelagem, principalmente as pences da cintura, para que elas casem umas com as outras e fiquem o risco no mesmo lugar. Já que a gente vai juntar blusa com saia, não tem lógica eu fazer a pence da saia, por exemplo, num lugar e a pence da blusa no outro lugar, porque daí vai ficar desencontrada as duas linhas, né, no final, no resultado final. Então, eu já marquei essa pence para que elas fiquem alinhadas uma com a outra. Então, agora eu vou fechar essas pences, aí eu mostro para vocês o que eu quero dizer. Então, para começar minha costura, eu tenho alguns objetos aqui que são importantes. Um cortador de linha, né, para eu aparar as linhas. Um lápis, caso eu precise marcar alguma coisa. Um desmanchador, se for preciso eu desmanchar a minha linha. E a fita métrica para garantir que as coisas vão ter o mesmo tamanho, né, e estarão no mesmo lugar. Ah, eu deixei o meu ferro preparado também, já aquecido, para poder passar as peças, porque eu vou fazendo e vou passando para ela se assentar, para a costura se assentar, isso é muito importante. Então, olha só, minha frente ficou dessa maneira, e aqui tá os piques das pences, tá vendo? Eu vou dobrar aqui, ó, no pique do meio e vou fechar essa pence com a medida calculada lá no meu molde. Lembrando que vai ter 2 centímetros de margem de costura aqui, e eu sei que a minha pence, ela fica de um bom tamanho com 12 centímetros, então eu vou fechar ela com 14, porque aqui tem 2 centímetros de margem de costura. Para facilitar, eu posso alfinetar a minha peça, assim eu garanto que ela não vai sair do lugar. E posso marcar com um lapisinho aqui a profundidade da pence, né? Que eu pensei. Então, aqui 14, porque a minha pence mesmo vai ter 12, aí tem os 2 centímetros de margem de costura. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, já tá marcado. Agora, uma orientação em relação à pence. Como que a gente faz para essa pence ela não ficar nem sobrando, nem bicuda? Tem uma técnica muito interessante, olha. Para isso, eu vou usar o auxílio da minha régua. Então, aqui desse piquezinho, ou da marcação, quem tiver só marcado, até onde for a profundidade da minha pence, eu vou fazer uma linha reta. Isso aqui a gente pode fazer, a gente faz só nas primeiras vezes, depois já se torna automático. E aí, a gente vê aqui onde é que é mais ou menos a metade da pence, e a gente faz esse desenho assim, ó, meio arredondadinho, tá vendo? Pra ir morrendo aqui, bem devagarzinho, e até restar em nada essa pence, tá? Agora eu vou costurar ela pra vocês verem. Muito bem, minhas pences já estão fechadas com a curvinha que eu falei, tá vendo? Pra ela ir morrendo devagarzinho na altura do busto. Agora eu vou tirar os meus alfinetes e olha só, perfeita a minha pence. Agora eu vou fechar as pences da cintura e vou fechar também as pences, todas as pences, das costas, da saia, tudo pra depois ir passar elas todas ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou finalizar aqui o processo de fechamento de pence. Vou marcar a altura dessa pence também, conforme o corpo, né? A gente conhece o corpo da pessoa, então a gente sabe se a gente vai colocar ela até em cima, até embaixo, tá? O importante é que vocês analisem diante do corpo o que está sendo modelado para a peça que vocês forem fazer.
Uma dica legal para vocês, na hora de passar pence, é bom ter uma almofadinha para você passar bem a linha da pence sem esticar muito o tecido, tá? Então assim, para quem já tem ateliê, para quem quer levar isso como uma profissão ou vai fazer isso mais usualmente, é legal fazer você pode fazer essa almofadinha com manta acrílica, tá? Eu quis mostrar aqui o mais simples possível, pensando principalmente em quem é iniciante, já que quem tem alguma experiência no assunto já sabe dessas dicas, né? Então, por isso que eu passei sem almofadinha. E a minha mesa, ela é estofada. Eu tenho manta acrílica por baixo do lugar onde eu passo a ferro. Então, isso já me dá essa consistência de maciez para passar as pences. Agora, a gente vai fazer a última etapa dessa aula, tá? Eu vou dividir essa aula em duas para não ficar muita informação na mente de vocês. Então, agora a gente vai aplicar o revel às peças de blusa, tá? A gente vai deixar prontinha a blusa para depois, na próxima aula, que eu vou separar em duas, embutir o bolso e fazer a finalização do vestido, tá? Então, aqui eu já tenho todas as minhas partes das costas e da frente. E também tenho os respectivos revés, tá vendo? Só que o que acontece aqui é que esses revés estão sem acabamento. E eu não vou usar overlock neles. Então, o que eu vou fazer nessas peças é fazer uma barrinha. Eu vou passar o zigue-zague, porque assim, eu quero demonstrar vários tipos de acabamentos pra vocês aí, tá? Então, nessas peças, eu vou utilizar o acabamento em zigue-zague, que também é muito utilizado. E aí, no restante do vestido, eu vou usando outras técnicas de acabamento, de costura, para que vocês vejam que é viável trabalhar só com a máquina doméstica aí na casa de vocês. Então, como que eu vou fazer isso? Deixa eu pegar só o revel aqui e separar as minhas blusas. Eu vou passar um ponto de zigue-zague quase na beiradinha aqui, mas sem encostar muito na beirada. E aí depois eu posso arrematar com a tesoura para poder virar isso para dentro depois, para poder depois segurar isso numa costura reta, tá? Eu vou fazer aqui a costura zigue-zague e venho mostrar para vocês como que ela vai ficar. E o que eu oriento vocês é que, se vocês se sentirem inseguras quanto a algum acabamento, pega um pedacinho de retalho do mesmo tecido que vocês estiverem usando e tentem no retalho primeiro, para não correr o risco de estragar a peça, tá? Ou desperdiçar tecido. Eu vou fazer isso nesse retalho aqui, dar uma analisada como vai ficar em curva o meu acabamento, para decidir se eu realmente uso ele ou não. Muito bem, eu encontrei o principal ponto aqui da minha zigue-zague, não sei se dá pra ver, deixa eu mostrar aqui direito. Olha só, eu coloquei no meu zigue-zague comum e eu coloquei no ponto 1, entre o 1 e o 2, ficou dessa forma. Tá vendo como eu não chego bem na beiradinha, ó? Porque agora eu vou arrematar. E aí, como uma overlock, se eu quiser agora, eu posso só deixar assim, que já é bem seguro, ou então eu posso virar depois e fazer tipo uma barrinha de lenço, só que overlockada, tá vendo? Então, eu vou arrematar isso aqui e eu vou ver se é viável pra mim passar essa costurinha reta, né, pra segurar, pra ficar mais forte, pra não desfiar ou não, já que o linho desfia bastante. Então, ó, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar aqui. Eu corto pertinho, ó, mas eu não corto rente, porque eu não quero estourar a linha da costura que eu acabei de fazer, tá bom? Aí, depois que vocês cortaram todo, que vocês refilaram toda a costura, é bom passar isso daqui pro linho voltar ao normal, porque ele dá, assim, uma desbeiçadinha, principalmente por estar em curva, ó. Olha só, quando eu passo, ele volta pro lugar, a fibra volta pro lugar, tá? Principalmente onde é em curva, o linho, ele tende a dar uma esticada, assim, esse linho misto, ele estica um pouco, tá? Então, eu passei ali pra mostrar, agora eu vou terminar de refilar a minha peça. É muito cuidado, muita delicadeza, tá, gente? Costura é paciência. Tô pensando até em colocar uns mantras ali que eu adoro, mas eu acho que o YouTube não deixa eu divulgar o vídeo pra vocês, eu colocar a aula pra vocês. Então, vou ter que me contentar no silêncio. Mas quem estiver em casa aí fazendo bem tranquila, pode ouvir uma musiquinha, tá? Eu vou terminar aqui, vou dar uma aceleradinha no vídeo pra não ficar muito enrolado pra vocês. Prontinho, ó, terminei. Olha só, olha como já começa a desfiar, tá vendo? Principalmente quando já é em curva. Então, eu decidi que eu vou passar aqui a costurinha reta, ó. Vou jogar o zigue-zague pra dentro e vou passar a costura reta.
Pronto, gente. Então eu acabei fazendo a frente também. Olha como ficou a costurinha, ó. Do outro lado fica o zigue-zague e aqui fica essa costurinha bem na pontinha, como se fosse uma barrinha de lenço mesmo, só que com o auxílio do zigue-zague. Aqui é a mesma coisa, já fiz na barrinha do revel das costas também, agora é só arrematar essas linhazinhas que estão desfiando. É normal desfiar, tá, gente? Pra não desfiar só com overlock mesmo, ou virar mais uma vez, mas aí vai ficar muito grosseiro, tenho medo de com o tempo marcar demais na hora de passar e ficar marcada a parte da frente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Prestem atenção aqui, vamos começar pelo lado da frente. Eu vou pegar a minha blusa da frente, dessa forma. E vocês lembram que o revel foi cortado exatamente nesse mesmo molde. Então, eu vou encaixar ele aqui em cima, ó. E vou alfinetar. Vou encaixar todinho ao redor, porque como ele foi feito no mesmo molde, então ele é do mesmo tamanho, né? Inevitavelmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alfinetar assim, ó, tudinho. Poderia passar um alinhavo também, eu não gosto muito, eu acho um trabalho dobrado, sendo que o alfinete já me auxilia. Mas para vocês que são iniciantes, vocês podem usar sim um alinhavo, colocar uma linha numa agulha aí e passar para fixar os pontos de costura, tá? Eu vou alfinetar dessa forma toda a extremidade e já venho aqui mostrar para vocês. Prontinho, olha só como que eu coloquei, tá? Os alfinetes. E se vocês lembram, a gente calculou uma margem de costura de 1 centímetro para essas curvas. Então, começando aqui na extremidade, eu vou parar aqui, eu não vou costurar o ombro, tá? Aí eu vou passar todo ao redor do meu decote, também vou parar aqui na extremidade e recomeço aqui, vindo até a lateral. Eu não vou fechar o ombro agora, tá? Então, eu vou passar essa costurinha e depois eu vou fazer a mesma coisa com as costas, fazendo isso só nas curvas, tanto da cava quanto do decote. Muito bem, pessoal, olha só, já terminei a costura. E agora vem uma dica pra vocês, uma das maiores dicas de todas. Quando a gente vai costurar em curva, a gente precisa ter algumas atitudes para que na hora de virar isso, né, para embutir a costura, o tecido se assente melhor. Então, quando a gente costura em curva, ó, eu vou virar para vocês verem, sem a dica, sem eu fazer a dica, como que vai ficar. Essas costuras aqui em curva, elas não se assentam direito, ó, elas ficam enrugadas, dá pra ver direitinho? Vamos tentar fazer aqui pra essa câmera. Ó, elas ficam com esse excesso dentro e elas ficam remontadas, então não é legal. Então, a minha dica é a seguinte, deixa eu desvirar de novo. Nessas curvas, com a ponta da minha tesoura, tomando cuidado pra não cortar a linha que eu fiz aqui, a costura, eu vou dar piques no meu vestido, ó. Eu vou dar piques em todo lugar da minha costura, dessa forma, ó. Cuidando pra não chegar até na costura que eu acabei de fazer. Porque se corto a linha, a costura vai desmanchar. Então, eu chego o mais perto possível, só que sem danificar. E eu vou fazer isso a cada 1 ou 2 centímetros, dependendo do ângulo da curva. Quanto mais curvado, menor esses piques. Quanto maior a curva, mais aberta, pode ser mais distante o pique, tá? Então, agora eu vou fazer isso em toda a minha peça. Aqui pra cima eu não vou fazer porque é mais retinho. E agora eu vou fazer aqui nessas curvas também. Eu não tô usando a ponta da tesoura porque a minha tesoura tá ruim e se eu pego na ponta ela vai mastigar. Prontinho, ó. Como que ficaram os piques. E agora, quando eu virar a minha peça pra embutir essas costuras, quando eu passar o ferro, essas costuras vão ficar super assentadinhas. Eu vou passar ela agora pra vocês verem como que vai ficar essa peça, essa parte de cima da frente. Olha só, gente, como que fica esse acabamento, ó. Esconde todas as minhas costuras, tá vendo? Na frente tá meio amassadinho ainda, mas fica bem limpinho. E no avesso fica assim também bem limpinho. E agora que eu já arrumei certinho o meu acabamento, para que lado que ele fica, eu vou passar uma costurinha bem aqui na beiradinha, ó, pra segurar esse acabamento desse lado e para que ele não desfie. Eu vou passar em um dos lados aqui e aí eu vim mostrar pra vocês, porque ele é meio chatinho de passar mesmo, é com muito cuidado
Mas só pra vocês verem como é que fica, porque vai ter que entrar a costura aqui dentro, ó. Eu vou ter que fazer com bastante cuidado, porque eu passo aqui por essa parte, tá? Já vou mostrar, vocês vão entender melhor. Olha só, prontinho, passei. Dá pra ver a costurinha, ó? Do outro lado ela não tá vendo? Porque eu passei com o tecido aberto assim, ó. Ela vai estar desse lado e desse lado. Eu abri o meu acabamento assim e passei a costura só pro lado do revel. E agora eu vou fazer isso em toda a extensão, em todas as partes. Porque é isso que vai garantir que não vai arrebentar essa costura, que não vai estourar a junção das duas peças. Aí não vai começar a desfiar, que assim, que é muito comum a gente ver isso em roupa feita de fábrica. Porque eles não têm esse cuidado, né? Então a gente gosta de tudo bem feitinho, então a gente vai fazer com calma, com carinho, pra ficar bem legal, bem acabadinho, tá? Vou terminar aqui e depois eu mostro o resultado. Prontinho, olha só, acabamento feito, dá pra ver? Em toda a extensão. E agora que eu já terminei a frente, eu vou fazer todo o processo agora na parte das costas. Não vou mostrar de novo, não tem necessidade, que vocês já aprenderam, que eu sei que vocês são craque já, tá? Então daqui a pouco eu só volto com o resultado pronto e pra mostrar algum detalhe ou outro que vai ter diferença. Olha só, pessoal, depois que eu terminei as duas partes das costas e da frente, né? Fiz todos os acabamentos e tudo mais. Agora eu vou unir as laterais da minha blusa na costura francesa. O que é a costura francesa? Pra ensinar pra vocês, eu já fiz uma aqui, tá? Ó, a costura do lado direito fica normal, tá vendo? Eu consegui encaixar bem certinho as laterais. Aqui também, ó, juntei pesponto com pesponto. Só que olha como ela é, olha a aparência dela. Ela é totalmente embutida, tá vendo? E agora eu vou explicar pra vocês como que a gente faz isso. Geralmente, pra fazer a costura, deixa eu pôr aqui em cima da mesa, a gente coloca o direito com o direito e passa a costura aqui pra daí ficar limpo aqui desse lado, certo? Só que com a costura francesa, a característica dela é que ela é passada duas vezes, são duas costuras para poder embutir dentro daquela camada a sujeira. Então eu vou colocar aqui o avesso e vou abrir o meu revel, ó, e vou pôr também o avesso, cadê a lateral? Deixa eu achar aqui. E eu vou pôr o avesso das costas em cima, tá vendo? Então, a parte direita, a princípio, vai ficar pra cima, ó. Tá vendo? E o avesso vai ficar pra dentro. Lembra que pra lateral a gente tirou 2 centímetros de margem de costura? É por isso, eu vou passar uma costura com ela montada desse jeito, né? O direito pra cima e o avesso dentro. E eu vou passar com 1 centímetro de margem essa costura, tá? Eu vou passar, daí eu já venho dar o próximo passo. Ah, uma coisa importante, eu cuido pra unir certinho as duas costuras aqui embaixo da cava, tá? Pra na hora que eu virar, isso ficar correto. Eu posso usar o alfinete, eu posso alfinetar tudo primeiro, pra vocês que não têm tanta experiência, né? Podem usar o alfinete, assim vocês vão ter certeza que ele não vai sair do lugar. Alfineta toda a lateral, tá? E depois passa a margem de costura de 1 centímetro. Prontinho, olha só como é que fica. A sujeira fica pro lado direito da peça ainda. Então, agora, eu vou passar, eu vou vincar bem essa costura aqui com o ferro. Já limpo as linhas. E então, eu corto o meu excesso em meio centímetro. Eu vou deixar só meio centímetro. Eu costurei com 1 centímetro e agora eu vou deixar só meio centímetro de sobra. Com muito cuidado, para não tirar nenhuma parte que não precisa. E agora que eu deixei meio centímetro, eu vinco novamente essa costura para algum dos lados, dessa forma. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar, agora sim que eu vou fechar ela, ó, direito com direito, cuidando para essa parte aqui ficar bem dobradinha. E eu vinco com o ferro novamente. Feito isso, agora é a hora de eu passar uma nova costura de novo com 1 centímetro, porque daí como eu cortei aquele excesso e deixei só meio centímetro, esse meio centímetro vai ficar dentro da minha nova margem de costura e como meio centímetro é considerado bastante, não vai ter tanto risco de desfiar a minha peça, tá?
Muito bem, já tá passado aqui, ó. Quando eu viro do avesso, tá limpinha a minha costura, não sobrou nem um fiapinho, tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer? Tá vendo como que o revel ficou solto, assim? Daí fica aparecendo essa sujeira? Agora eu vou dobrar o revel pra dentro, dessa forma. E bem aqui nessa junção, ó, eu vou jogar todas as minhas margens de costura francesa para o mesmo lado e vou passar dentro dessa canaletinha de costura para não ficar aparecendo, tá? Uma costurinha reta para baixo para segurar o revel no lugar. Olha só, ficou preso, tá vendo? Não vai ficar voltando o meu revel por ele ter sido curtinho, porque eu não queria pegar a pence, né? Então eu fiz ele mais curtinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, as laterais da minha blusa já estão emendadas, já estão passadas. E agora a gente vai embutir o ombro. Então, preste atenção aqui na mesa, como que eu vou fazer. Com a minha blusa posicionada com o direito pra cima, eu vou fazer a seguinte manobra. Eu vou virar aqui a parte das minhas costas, deixando o avesso pra cima. Vou pegar aqui a minha parte do ombro. É normal ela ficar desfiadinha assim, principalmente no linho, porque a gente já manuseou bastante ela, tá? Então, agora eu vou colocar aqui em cima, ó, uma da outra. Só que eu não vou juntar tudo, eu vou excluir essa primeira parte aqui e vou deixar só as 3 próximas. E vou alfinetar pra juntar tudo. Com tudo isso junto, agora eu vou colocar a minha mão aqui por dentro. Vocês vão ver o meu dedo aqui, ó. Ó, meu dedo aqui. E vou puxar o resto ensacando. Então, a parte da frente da minha blusa vai ficar por dentro da minha parte de trás, ó. Tá o direito, né, da blusa, aqui tá o revel das costas e a parte de dentro tá no meio. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar aqui, eu posso já tirar esse alfinete, e eu vou ajeitar as extremidades, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, a parte da frente tá aqui, tá vendo? Eu vou colocar pesponto com pesponto aqui em cima, ó, dá pra ver? Pespontinho da frente, pespontinho das costas. E eu vou fazer como se fosse um sanduíche. Eu vou envolver a parte da frente com a parte das costas. Eu abro, pego a parte de dentro, coloco a lateral com a lateral, né? O pespontinho com o pespontinho. E aí, com o meu dedo, eu vou sentindo aqui pra ver se não tá muito afastado ou se não tá remontado também. Dessa forma. E também, a hora que eu me sentir segura, eu coloco um alfinete. Dessa forma. Como a gente não vai passar overlock, não vai fazer outro acabamento, eu vou passar uma costura reta com ponto menor para ficar bem firme. Então, eu vou dar retrocesso aqui, vou caminhar com toda a minha costura e depois eu vou voltar com a minha costura novamente, para fazer ela dupla, tá? Prontinho, ó, costurei aqui e agora, olha só, eu vou puxar essa parte que tá dentro, ó. E a costura fica embutida, olha só, não aparece nada de lado nenhum, tá vendo? Então, agora, esse lado das minhas costas já está totalmente pronto e eu vou repetir o processo do outro lado. Jogo as costas aqui pra cima, ensaco aqui a minha frente. Ajeito as laterais aqui, pesponto com pesponto, dos dois lados, cuidando para manter o alinhamento aqui em cima. Já sinto aqui se não gerou nenhum excesso, né? Se não ficou remontado ou se não ficou faltando. E coloco outro alfinete. Prontinho, meu outro lado também tá pronto. Agora eu posso passar todas essas partes e reservar, porque agora eu vou fechar a saia. Só que isso eu vou transformar num segundo vídeo. Eu vou dar continuidade aqui agora na minha costura. Mas eu acho que você já tem bastante trabalho por hoje. Então, eu vou jogar para um próximo vídeo todas as atividades da saia e depois a junção de tudo para fechar o nosso vestido, tá? Então, comecem a praticar, comecem a fazer todas as etapas, que na próxima aula tem mais.